Luciana está com a gente já. Olá, sejam todas bem-vindas. Boa noite. Me ouvem bem? Me enxergam bem aí? Como está? Eu estou ouvindo, vendo, tá tudo tranquilo. Dani entrou também, que Muito Aqui também, maravilha. ouvindo, vendo, e A começou uma Lúbia! temporada. Ai, gente, amo pessoas. Ai, gente, mesmo que seja assim, sabe? Faz toda a diferença a gente poder ver. A Aline já está vendo a gente agora, que é maravilhoso. Que Olá. maravilha, Boa né? noite, meninas. Sejam todas bem-vindas. Aline, Mari, Lúbia, Daniela, Luciana, Mônica. Muito bom ter todas vocês aqui. Vamos dar um tempinho de mais gente chegar para essa nossa terceira aula, né? Quem está aqui, a Aline estava no primeiro, tem gente que não estava nem na primeira nem na segunda. As aulas estão todas sendo gravadas, vão ficar gravadas, estão disponibilizadas na plataforma lá e também posso mandar o link pelo YouTube. E hoje a gente vai começar esse nosso terceiro e último encontro desse módulo gratuito da mentoria Sua Essência em Ação, nessa collab super bacana com a Mari, que está juntando essa mulherada, que está fazendo um movimento tão bacana aqui no Sul, tá em Belém agora nesse momento. E ai, peraí, que eu não estou me enxergando. Também preciso me ver, sabe, Aline? Ai, pronto. Ué, que engraçado, não está aparecendo Engraçado, não estou me vendo. Não, nós Ah, estamos agora vendo pronto, você. pronto, 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 pronto. Então vamos lá, né? Mari, quer fazer Vamos. alguma introdução, falar alguma coisa para as minhas que estão chegando agora? Você que está conectando a mulherada aí, aí Quero. fala um pouquinho aí eu dou o meu start aqui, a gente começa a nossa conversa, mas também estou muito feliz de estar juntas, né? Assim, estarmos juntas, mesmo que à distância, através dessa ferramenta maravilhosa que conecta a gente do Brasil todo. E vamos lá, dar o start nesse nosso terceiro encontro do módulo gratuito da Mentoria Sua Essência em Ação. Vou passar a palavra para a Mari e logo, logo começo o meu discurso aqui, que hoje vai ser bacana. Obrigada, Lude, obrigada mesmo. Assim, quero agradecer a todas as meninas, né? Assim, eu também estou muito feliz delas terem disponibilizado o tempo delas, né? Confiado no nosso trabalho, que eu acho que isso faz uma diferença muito grande, por isso que elas estão dedicando esse tempo para a gente aqui, né? Muito obrigada. Assim, gratidão é uma palavra assim que a gente tem que falar em letras garrafais, né? Porque realmente estamos no terceiro módulo, mas aí as meninas não se opuseram, digamos assim, em participar do terceiro, porque assim tiveram lá as suas particularidades. Então a gente quer literalmente agradecer a vocês todas mesmo, a Lúbia, a Dani, a Lu, a Aline, né? As meninas estão entrando também aqui. Deixa eu ver aqui, eu não estou conseguindo ver todo mundo, mas deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu consigo ampliar o meu horizonte aqui. A Mônica, a Lu, né? E é literalmente agradecer. Quero que vocês aproveitem, só para vocês entenderem. A Lud vai fazer a apresentação mais aberta para a gente fazer pergunta, tirar as dúvidas, né? Eu repassei para elas os formulários, Lud, que a gente fez na primeira e segunda aulas. E sejam bem-vindas. Vamos aprender mais um pouco, que eu acho que é isso que fortalece a gente, né? A gente aprender junto faz uma diferença muito grande. Então, coloquemos a nossa essência literalmente em ação. Tá mudo o seu. Ludi, tá mudo. Isso. Então vamos lá, vamos lá. Eu mutei para não dar eco e acabei esquecendo. Vamos lá começar nosso terceiro encontro também. Para mim, a palavra é gratidão. Sabe que eu, antes de começar, coloquei a musiquinha, liguei, acendi um incenso, até passando uma fumacinha aqui, assim. As minhas preparações, né, para o meu alinhamento aqui, para conectar com vocês, mesmo que à distância, a gente fazer, né, essa respiração em conjunto, para a gente
criar uma egrégora aqui desse movimento que está nascendo e está crescendo a cada dia, a cada semana, que é o BW7, e para mim é uma honra, uma gratidão enorme poder fazer parte de um movimento tão potente. Eu tenho certeza que isso vai voar longe, vai voar alto. E dentro das minhas preparações aqui, tirei uma cartinha desse oráculo do pão, e que é são umas cartinhas muito fofas, assim, dessas ferramentas que eu mais gosto, acho muito bonitinho, muito potente também as mensagens, e aí exatamente a palavra que saiu hoje foi essa. Gratidão. Então a frase está aqui para a gente se conectar, né, com os nossos motivos para agradecer, e aqui hoje eu estou cheia de motivos para agradecer, porque isso para mim, esse momento é muito especial e é muito a minha essência em ação. Então, o que eu vou falar aqui para vocês, eu sou Ludmila Lima, para quem não assistiu às outras aulas, eu sou psicóloga de formação, costumo dizer assim, ó, sou psicóloga de formação, coach por escolha e mentora por amor, por paixão, por desenvolver pessoas e testemunhar o desabrochar humano, né? Então, falar disso aqui é falar da minha prática pessoal dos últimos 20 anos como psicóloga, 12 anos exclusivamente como terapeuta, mas também 20 anos lá vai pedrada de investimento na minha jornada de autoconhecimento, e hoje posso dizer que vivo 100% da minha ação, da minha essência em ação, tanto na minha vida pessoal, a partir de tantos recomeços, tantas transições, mas hoje eu vivo uma vida muito alinhada com quem eu sou, com quem eu acredito, e partilho disso no meu trabalho e ajudei centenas de pessoas nessa jornada. E o meu trabalho hoje ele tem assumido uma nova postura, um novo formato, um novo posicionamento. Então, entregar esses conteúdos, entregar esse trabalho em formato de mentoria é um posicionamento desse ano de 2023. E o método Sua Essência em Ação ele é uma compilação de tudo que eu acredito, de tudo que funcionou com centenas de pessoas que eu atendi nesses 12 últimos anos, dentro de um processo enxuto, objetivo, que dentro do atendimento individual ele vai muito específico, muito personalizado para cada caso, e nessa parceria com o BW7 estou inaugurando pela primeira vez o grupo Sua Essência em Ação, a mentoria em grupo. A gente está aqui num módulo gratuito, depois dessa aula a gente vai ter um convite especial para vocês. Então, muita gratidão por toda essa jornada, e isso aqui para mim é uma culminância de muito trabalho, de muita dedicação e de muito amor por essa jornada. E o que eu quero compartilhar com vocês hoje, o que tinha ficado combinado, é que a gente fosse falar de gestão de tempo, né? Então, essa sou eu aqui num ensaio fotográfico que eu fiz nesse início desse ano, desconstruindo muito do que ser psicóloga me exigia, e assumindo muito uma identidade mais leve, mais minimalista, mais simples, no sentido de que no essencial, a gente encontra leveza, a gente encontra fluidez, os recomeços nos convidam a uma jornada de muito desapego, e que a gente possa encontrar, né, dentro do que cada uma aí está na sua busca de autoconhecimento, de se melhorar como pessoa, o que é essencial para você, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. E o que transforma a nossa vida é buscar esse conhecimento, esse autoconhecimento, mas é colocar isso em ação, em movimento. Então, o método Sua Essência em Ação é uma compilação de toda essa jornada, integrando aí e trazendo e juntando uma expertise com psicoterapia integrativa, então um olhar para o ser humano como corpo, mente, emoções, relações e a nossa dimensão sutil, energética, espiritual, muito do que eu acredito e das múltiplas influências que eu tive ao longo da minha vida e do que transformou a minha vida, né? Eu costumo dizer que eu sou uma ativista do autoconhecimento, não é porque eu sou terapeuta e tenho nesse lugar a minha fonte de renda principal, mas muito pelo que essa jornada de autoconhecimento já transformou a minha vida. E aí, nessa busca profissional, buscando conhecimento, agregando outras metodologias, eu me tornei coach em 2017, e a metodologia do coaching é a que me ancora e me ajuda a organizar esse processo com começo, meio e fim, com metodologias que vão trazer clareza. Então, todas essas ferramentas que eu compartilhei com vocês nesses 3 encontros são ferramentas do coaching. E o coaching traz essa objetividade, essa clareza, que nos ajuda a colocar as ideias, nossas multitarefas, nossos multitalentos, aqueles sonhos, os insights que a gente tem dentro
num formato objetivo, a gente traz para o papel para depois tirar do papel, né? Então, já começa ali a materializar e quando a gente entra em ação com foco, com consistência, os resultados são questão de tempo. E aí, nessa jornada de empreendedora que fui me tornando também, né, para levar essa mensagem para mais pessoas, eu conheci tanto as estratégias do empreendedorismo com propósito, quanto o diferencial do empreendedorismo feminino. Então, empreender como mulher nos exige lidar com outras coisas da nossa jornada, dos nossos diferentes papéis, e é diferente uma mulher empreendendo do que um homem empreendendo por múltiplos motivos, questões sociais, econômicas, mas também pela questão do ser mulher. E é isso que eu quero compartilhar aqui. Como que eu posso, então, cuidar do meu tempo, planejar meu tempo e fazer uma boa gestão de tempo sendo mulher? Porque aí tem algumas características que é disso que a gente vai falar hoje. Então, vamos lá. A metodologia, o método, né, a mentoria Sua Essenciação, ela passa por alguns pontos, alguns pilares, alguns módulos ali. Cada sessão a gente vai olhando na sessão, na metodologia da mentoria online, individual ou presencial, mas no individual, a gente tem 10 sessões. Nessa ideia de uma mentoria em grupo, a gente está propondo 7 sessões, mas a ideia é a gente trabalhar autoconhecimento, liberação emocional, olhar para quem você foi até hoje, quem você foi até aqui, quem você é hoje no momento presente, quem que você escolhe se tornar. Então, também ter clareza de projeto de vida, de sonhos, voltar a sonhar, voltar a pensar grande também. E quando a gente fala de metodologia de empreender com propósito, é importante a gente perceber, dentro dessa visão integral de ser humano, corpo, mente, emoções e espírito, que a gente receba também, através dessa conexão com aquilo que é mais sutil, guiança, direcionamento, para que o que a gente faz não esteja a serviço só de nós mesmos. Quando a gente fala em propósito, a gente está falando de servir, a gente está falando de pessoas, o que o meu trabalho, o que eu faço, quem eu sou, impacta e faz a diferença nas pessoas à minha volta. Pode ser a minha família, pode ser o meu bairro, pode ser a minha comunidade, para algumas pessoas impactos mais significativos, né, de uma cidade, de um país, e às vezes em nível de humanidade. Tem negócios que têm essa capacidade de impactar e fazer transformações em nível global. Trouxe aqui na primeira aula o foco, força, fé e foda-se como uma estratégia assim, de pensar que a gente precisa ter esse foco, nessa jornada empreendedora, o quanto a gente precisa ter força, ter inteligência emocional, mas também ter inteligência espiritual para perseverar na jornada, enfrentar os desafios, mas também ter a firmeza de dar os fui, o tchau, e para algumas pessoas não gostam do palavrão, mas para quem às vezes se permite, os nãos necessários, as liberações, as nossas retiradas daquilo que não faz mais sentido, os desapegos necessários dos pesos, daquilo que está travando a sua jornada. E sempre, sempre, sempre que eu vou falar de empreendedorismo, e vou falar de empreendedorismo com propósito, porque para mim é o empreendedorismo que faz sentido, incentivar vocês às práticas de conexão com você mesmo, com a sua essência. Então, coisas simples, gratuitas, como respirar com consciência, meditar, ter as suas práticas de conexão espiritual, respire, medite, ore. Todos esses dois últimos aí são, inclusive, séries de lives que eu fiz lá, tá lá no meu Instagram também, para quem depois quiser assistir. E aí, então, num resumo, nesse módulo gratuito, a gente vai falar sobre autoconhecimento, sobre o que é importante. A gente falou na primeira aula sobre pontos do autoconhecimento para a gente olhar como empreendedoras. O que é importante eu conhecer e liberar das minhas emoções, superar meus medos, essas travas, esses bloqueios emocionais. E hoje a gente vai falar sobre gestão de tempo, a partir dessa conversa que já rolou nessas outras aulas. Então, olhar para o passado, entender quem eu sou, fazer as pazes com a nossa história, porque muitas vezes é isso que vai travando, vai ainda se atualizando no nosso presente e impedindo que a gente dê novos passos, ou nos colocando num lugar de procrastinar, de deixar para depois. E tudo isso, às vezes, tem questões que precisam ser olhadas lá no passado, para que esse passado fique no passado e você esteja inteira no momento presente. Esse passado é a base que ancora e nos dá a firmeza para estarmos inteiros no momento presente.
mas o que realmente destrava é quando a gente consegue vislumbrar um futuro, não para ficar ansioso, tentando antecipar esse futuro, mas porque eu tenho clareza dos meus próximos passos, a partir da clareza quando eu tenho essa noção de onde eu quero chegar. E a gente projeta, a gente planeja, e obviamente nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Não é que você vai criar um plano rígido, que se qualquer coisa sair do lugar, você vai sucumbir, muito pelo contrário. Quando a gente está pensando em manifestação de consciência, trazer para a realidade aquilo que a gente sonha e colocar os nossos movimentos para realizar os nossos sonhos, nossos objetivos, a gente tem que ter tanto essa clareza desse planejamento, mas também com inteligência espiritual, conseguir soltar isso, né? Eu costumo brincar que quando a gente tem inteligência emocional, a gente traz o universo para ser nosso sócio do nosso empreendimento, do nosso negócio, uma vez que você está a serviço do todo. Então, no seu processo de meditação, de conexão, você vai entendendo e se perguntando, né? Porque à medida que eu pergunto quem eu sou, o que que eu vim fazer aqui, a serviço do que eu estou aqui, e a gente começa a fazer essas perguntas existenciais, o autoconhecimento nos conduz a isso, ou a vida nos conduz ao autoconhecimento, e uma hora a gente faz essa pergunta, e se faz essas perguntas, porque só vai ter essas respostas quem está se fazendo essas perguntas, né? E aí a gente entende que não estamos soltos no universo, né? A gente está aqui por algum motivo, a serviço de algo, entendendo que somos um ser espiritual, vivendo essa experiência material, mas qual é a nossa jornada aqui? Qual que é o nosso papel? Para algumas pessoas já sente ali um chamado de deixar um legado, de fazer a diferença. Eu acredito que quem se meteu em assunto de empreendedorismo com propósito já foi picado por esse mosquitinho aí. Tem isso pulsando no coração de alguma forma, tem um coração que bate mais forte por fazer a diferença, por contribuir com as outras pessoas, não é uma pessoa que está ainda num nível de condicionamento que está aqui só para sobreviver ou só para atingir os próprios objetivos e também só os objetivos materiais. Está fazendo sentido essa conversa para vocês aí? Manda um sim para mim no chat aqui, deixa eu ver se vocês estão me acompanhando. Assim, muito sentido. Tudo bom. Então, 20 e 20, olha aí no relógio ali, horas repetidas. Adoro. Exatamente. Nosso primeiro encontro, a gente fez esse briefing aí, esse raio-x da nossa vida, que foi com a Roda da Vida. Quem não fez, depois imprime e faz e analisa ali como é que está seu desempenho, seu grau de satisfação em cada área da vida, e perceber, assim, então, qual a área que precisa de foco, de atenção, e por que é importante a gente fazer a Roda da Vida antes da gente pensar em planejamento e gestão de tempo? Porque eu trouxe para vocês, nesses 3 encontros, 3 pontos que são essenciais, assim, da gente olhar e pensar. Lógico que numa mentoria mais completa, a gente vai olhar para outros lados também, para outros, e mais aprofundado para algumas questões também. Aqui. Tem alguém que está com... Então, muito importante que você tenha feito a sua roda da vida para pensar em planejamento. Por quê? Uma coisa que é um desafio. A gente vai fazer agora, nessa aula, essa ferramenta aqui, que é o planejamento semanal. Mas antes a gente fez tanto a Roda da Vida quanto o Ikigai. Então, pensar planejamento para que a gente tenha plenitude, felicidade, esse senso de preenchimento, de sentido de vida, você vai pensar assim, Ludmila, você está maluco, mas o desafio vai ser colocar essas 12 áreas na sua semana. Cuidar de você como um ser integral, pelo menos um pouquinho ao longo da sua semana. Então, quando você entende o que é prioridade, você talvez vai ter que destinar mais tempo, mas é muito importante que não tenha áreas que estejam sendo negligenciadas, porque quando a gente não olha para isso e não tem clareza dessas áreas, é muito comum que tenham áreas aqui que estão com a nota muito baixinha, ou tem tempo que eu não olho para isso. As que geralmente são mais esquecidas, essa aqui, ó, espiritualidade, criatividade, às vezes vida social, saúde, desenvolvimento intelectual. Então, dependendo da sua história, do seu momento de vida, da sua circunstância, talvez tenha áreas que estão precisando ser olhadas e colocadas mais atenção.
Mas quando você se pergunta assim, qual que é a área que precisa mais foco, não necessariamente é a que está com nota mais baixa, tá? Mas isso também é importante você ter clareza para você ver qual que você vai priorizar lá na gestão do tempo, no seu planejamento. Acontece, às vezes, da gente conseguir uma pessoa que tem uma roda bem, assim, um pouco mais redondinha, que já que é para ser roda, o objetivo não é que a gente tenha as 12 áreas aqui com nota 10, não. Mas que a gente tenha uma roda um pouco mais harmônica. Então, quando eu escolho uma área que eu vou dar atenção, é para que eu possa melhorar o desempenho dela e com ela eu ajustar para que essa roda fique mais redondinha. Vamos pensar que esse carro está rodando com essas rodas aí, então tem que ser uma coisa mais harmônica. E aí, a gente pensou em propósito de vida, que é essa ferramenta do Ikigai, que a gente também conversou com ela sobre ela na segunda aula. Você refletir e trazer para a sua vida, para o seu negócio, quando a gente está buscando qualidade de vida, longevidade, construir uma vida, então, queridos, é construir uma vida. Você que não vai cair do céu, é tijolinho por tijolinho. Só que se você não tem clareza do que você quer construir, chances são de que você está, às vezes, utilizando o seu tempo, a sua força de trabalho, a serviço de sonhos e projetos e propósitos de outras pessoas. Isso acontece bastante. Então, quando eu paro para olhar para a minha vida e pensar o que que eu amo fazer, o que que eu sou boa em fazer, o que que as pessoas precisam, e o que eu faço e o que eu sou boa em fazer pode trazer solução, pode aliviar uma dor, pode resolver um problema das pessoas. E aí eu também posso ser pago para realizar isso, posso cobrar por esse produto, posso cobrar por esse serviço, porque estamos falando aqui de propósito, de sentido de vida, de espiritualidade, mas a gente vive no mundo material. A gente tem questões materiais de sobrevivência que sem elas a gente não consegue olhar para esse sutil. Então é importante que a gente também monetize esse propósito. Pensar em empreendedorismo com propósito é pensar como eu posso fazer o que eu amo e ser feliz, como eu posso fazer o que eu gosto e eu sou boa e prosperar. A gente não tem que escolher um ou outro, isso é crença, isso é condicionamento que a gente quebra quando a gente está pensando em empreendedorismo com propósito, ou precisa quebrar ou vai quebrando ao longo da nossa caminhada. Quem aqui que sente que já vive um pouco desse propósito, ou ainda talvez está bem distante? Me diz assim, eu tô na jornada, estou construindo já alguns tijolinhos disso, ou estou começando, ou está assim, bem distante ainda é um sonho, isso aqui parece uma utopia, tudo isso que a Ludmila está falando. Me diz aí no chat, ou quem quiser abrir o microfone e participar um pouquinho. Aline dizendo, viva esse propósito. Parabéns, Aline. A gente paga preços, né, A para gente viver vive, isso, né? mas A gente paga o preço para viver isso, né? E assim, essa questão de viver com propósito é assim algo que a gente vai lá no autoconhecimento, né? A gente vai lá no autoconhecimento para a gente poder realmente encontrar esse propósito dentro da gente, para a gente empreender em cima desse negócio, digamos assim, né? exato, Então, eu preciso me conhecer, saber meus dons, meus talentos, meus valores, né? E ousar colocar isso em movimento. Por isso eu digo que a gente paga preço, a gente precisa soltar algumas coisas, a gente precisa tomar decisões significativas, importantes, mas que preço a gente paga de estar vivendo o sonho de outras pessoas, usando o nosso tempo e a nossa energia e a nossa força de trabalho para o sonho de outras pessoas. Então, a gente precisa escolher que preço que eu quero pagar, que de qualquer forma a gente está pagando algum preço. Alguém mais quer completar? Aline completa. Eu já ia falar para você isso, né? Eu acho que esse negócio de pagar o preço. Peraí, deixa eu tentar me ver aqui de novo. Não consegui. Vamos lá. Esse negócio de pagar o preço, eu acho que a gente paga bem mais barato quando a gente vai para o nosso próprio propósito. No começo dessa jornada, parece que você está pagando mais caro, porque tem que abandonar certas coisas, você vai ter que firmar quem você é, muitas pessoas não vão gostar das suas atitudes, ou pessoas vão olhar para você e vão falar, nossa, mas esse seu propósito não tem futuro, sei lá, você não vai ficar rica, entendeu? Você não vai ter muitos amigos, porque no seu propósito você está mais conectada com coisas de valores que são mais sutis, e nem todo mundo compra isso. Então, assim, é uma batalha difícil
Mas quando a gente entra, porque o coração fica mais tranquilo, a tua vida fica mais feliz, você acorda e fala, eu vou fazer isso. Você vai ter mais paciência, você vai ter mais força, coragem para persistir no caminho. É isso que eu sinto, assim, durante todos esses anos. E aí, no final da conta, o boleto é muito mais barato do que tu viver a vida dos outros, que o outro quer, entendeu? Que a sociedade quer, que o mundo quer. Porque você fica em paz. Perfeito, perfeito, porque você vai abrindo mão de coisas que na verdade eram pesos ou limitações e vai ficando mais leve porque você fica com o essencial. O essencial é simples, o essencial é leve. Então, esse desapego, essa jornada desses nãos, essa soltura aí, que é desafiante, muitas vezes é doloroso, porque na verdade a gente está desconstruindo um senso de coisas que a gente também acreditou ou que nos ensinaram que nos definiam, né? Então é uma desconstrução de partes nossas também. O Osho diz que isso dá uma sensação de aniquilação, porque o nosso ego vai sendo desconstruído para que esse eu essencial, esse eu verdadeiro, nosso eu superior, possa se manifestar e coordenar esses movimentos. Então, que lindo testemunho, Aline, porque aí eu não fico aqui falando sozinha e parecer que eu tô, que um dos julgamentos que eu recebo é Lud, você vive num mundo cor-de-rosa. Isso não Mas só para existe. complementar, só para complementar ali, existe. Só para complementar a Aline, para as meninas entenderem quem é a Aline e o porquê do testemunho dela. A Aline é veterinária, tá? Doutora em ciência, né, Aline? Me corrija. Doutora em ciência paulista, de nascimento, mora em Penha, né? Tem um hostel que é voltado para a parte de, literalmente, né Aline? Faz toda essa conexão com a natureza, yoga, faz tai chi, inclusive a gente vai fazer uma collab bem legal também, tá? Daqui a pouquinho a gente vai soltar essa nossa collab, né? A próxima live do BW7 Valoriza vai ser com a Aline, que a gente vai fazer uma collab muito legal. Então a Aline optou por essa vida e a gente está muito feliz dela estar com a gente no BW7 e a gente sabe do sucesso que será já dessa nova caminhada dela, que já faz 5 anos, né, Aline? Parabéns pela decisão. Isso, quero só complementar aqui a sua fala. É justamente por isso. Então, assim, Aline, você não era veterinária, você não é especialista em gestão ambiental, você não estudou durante 25 anos, você não fez um doutorado lá na USP e é podástica em plantas medicinais. Por que você não está naquele posicionamento da indústria, ganhando tanto? Por que você não foi lá brigar para ser a melhor cientista do mundo, e você escolheu simplesmente ter um hostel num lugar legal e viver o seu propósito, que é se conectar com outras pessoas e levar ferramentas de bem-estar, de simplicidade, de tipo, tá bom o suficiente, eu tô feliz assim, eu não preciso de tudo isso que vocês gostariam que eu quisesse, entendeu? Para ser feliz. É um conceito Então, é uma condicionado, formatado de desconstrução bem sucesso, né? grande perante pai, mãe, né? Meus pais não estão mais aqui hoje, mas assim, pai, mãe, família, todos que te conhecem, eles estão sempre nesse. Ai, Aline, você vive no mundo cor-de-rosa. Normal. Só que hoje, sabe qual que é a minha resposta? Graças a Deus. Que Que graça que bom! tem viver no mundo cinza? Eu respondo assim, que graça que tem viver na Então, vida cinza? Eu não acho graça, deixa rosa. claro, só que não é tão fácil, né? Não é tão cor-de-rosa assim. Ele tem todas as suas, como é que fala, dificuldades e é uma grande batalha, porque é contra a corrente, mas é o meu mundo. Então, no meu mundo, eu estou em paz. Não tem problema se o resto está contra mim. Eu não estou contra eles que estão contra mim. Eu estou de boa. Muito bom, excelente. Então, colorido, rosa, preto de bolinha roxa, não sei qual que é a cor, mas a gente pode escolher a cor que a gente quer pintar a nossa vida, né? Sobre isso. E para peitar essa decisão, a gente realmente nada contra a maré, né? É todo uma ir contra condicionamentos de um sistema que nos coloca aprisionados mesmo e amedrontados para ser mais controlado. Tem todo um questionamento em relação a isso. Então, quando você ousa
ser você, quando você ousa evoluir espiritualmente, você vai quebrando muitas dessas coisas, por isso a jornada ela é desafiante, às vezes dolorosa, mas é sempre transformadora e sempre gratificante, porque é o único lugar que a gente realmente vai ter paz, esse senso de prosperidade e de abundância, que é um estado de espírito, porque eu já atendi dezenas e dezenas de pessoas que financeiramente estão bem-sucedidas, mas espiritualmente escassas ou com uma vida totalmente sem sentido ou vivendo sozinhos, sem conexão, sem poder usufruir aquilo, ou até trabalha, tem toda essa renda, mas não pode viver a vida que a pessoa construiu. Então, com muito pouca qualidade de vida. E viver com propósito é pensar isso, porque as pesquisas todas atuais que falam sobre propósito falam de longevidade e qualidade de vida. Então, para eu viver com qualidade, viver mais tempo, não de qualquer jeito, mas viver com qualidade de vida, com saúde, o propósito tá sempre ali. Então, é um estilo de vida mais desacelerado, é um estilo de vida onde você tem conexão com aquilo que realmente é essencial para a saúde física, mental e emocional de um ser humano. A gente falou também no terceiro encontro, um briefing aqui do que é importante eu ter clareza quando eu vou pensar em gestão de tempo, o porquê eu faço o que eu faço. Às vezes eu sei o que eu faço, o como eu faço, mas pensar o seu porquê, pensar o seu propósito passa por pensar por que eu faço? Por que ter clareza do seu porquê? Por que que eu estou aqui? Por que que a Aline fez todo esse movimento? Por que ela fez toda essa movimentação e paga os boletos emocionais e existenciais dessa escolha? Existe um porquê por trás. Geralmente tem a ver com algo que aconteceu na nossa história de vida, problemas que a gente precisou superar. Talvez quem trabalha com terapia, às vezes um processo terapêutico que fez a diferença na sua vida e você fala, meu Deus, eu quero ajudar outras pessoas, eu quero também que outras pessoas conheçam isso, né? E passa a ser também um agente de transformação. Então, pensar o seu porquê é um ponto importante, anotem aí. Pensar os seus valores, isso na mentoria também a gente entra uma sessão só para falar sobre valores, mapear quais são os valores que estão por trás das suas escolhas, das suas decisões, ou quais são os seus valores mesmo, porque às vezes a gente está absorvendo e replicando valores que são dos nossos pais, das outras figuras de autoridade, e não necessariamente são os nossos. Porque essa conexão com o nosso porquê, com os nossos valores, nos ajuda a perseverar, nos ajuda a dizer os sims necessários, a dizer os nãos necessários, porque você tem clareza de quem você é e de quem você quer se tornar, da vida que faz sentido você construir. E aí construir essa vida mais alinhada com quem você é, em essência. Então, a jornada de autoconhecimento, ela vai te ajudando a descobrir quem é essa essência, e o coach, a metodologia da mentoria, também vai te ajudando a como que eu coloco isso em movimento, Ludmila. Então tá, clareei, objetivei isso aqui tudo. Então, quando a gente vai falar de planejamento e gestão de tempo, é para que, na medida que eu sei quem eu sou, o que que faz meu coração bater mais forte, o que que faz sentido, meu olho brilha, eu preciso também ter essa organização, muitas vezes, para fazer transições de vida, transições de carreira, porque às vezes a pessoa fez escolhas ao longo da vida totalmente opostas à sua verdadeira essência. Então, ela tem toda uma jornada de ajuste, de recalcular a rota, que pode ser feita no supetão, porque às vezes a vida nos coloca nesse lugar, mas também pode ser feita de forma planejada e organizada, mas é um processo, e para eu pensar esse processo, as etapas, eu posso ir vivendo e aleatoriamente batendo cabeça, às vezes perdendo tempo, dinheiro, energia, porque eu vou fazendo as coisas sem planejamento, sem organização, ou eu posso parar, pensar, escrever sobre tudo isso, clarear algumas coisas, pensar alguns pontos, soltar ali, porque à medida que a gente vai colocando no papel, você já vai vendo onde tem excesso, onde precisa de organizar, onde tem coisas para serem melhor geridas, e é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, a partir desses pontos, dessa clareza, pensar, então, como é que eu vou organizar a minha semana? Vou dividir com vocês aqui uma coisa que mudou minha vida. Quando eu fiz essa atividade no processo de coaching, eu organizei isso, mas eu conheci um conceito chamado bloco de tempo com um coach americano, que foi uma das pessoas que mais influenciou a minha transição. Há 5 anos atrás eu me divorciei, há 3 anos atrás eu me mudei de cidade, e toda essa gestão dessa organização, dessa mudança completa de vida, que hoje atua também em mudanças na minha carreira, passou por essa metodologia. Então, vou compartilhar com vocês algo que fez a diferença. Oi, Mari. Ficou mudo por 2 vezes, aí a gente não conseguiu ouvir o início dessa sua fala.
Ué, o que será que Que houve? você, aqui ficou mudo para mim, não sei, a linha está normal. Mas o início eu não O ouvi. que eu quero dizer é que eu vou compartilhar com vocês, então, pensando Tá? com essa clareza dos valores, do propósito, da roda da vida, o seu porquê, um conceito chamado bloco de tempo. Distribuir as suas as ações, lembra das 12 áreas lá, tem que aparecer aqui. Só que o conceito de bloco de tempo fez a diferença na minha transição de vida. Tudo que eu consegui fazer nesses 5 anos passou por essa organização aqui. Então, é importante que você traga as 12 áreas para a sua semana, e que você distribua dentro das suas funções, se eu sou mãe, se eu sou esposa, se eu sou gestora, se eu sou empresária, se eu sou, tenho lá um trabalho social, alguma coisa que eu me envolvo, todas as suas atividades têm que estar previstas aqui. E aí a gente começa a colocar e vai vendo algumas questões. Mas antes da gente começar, quem tiver com a... Não sei se vocês já começaram a rascunhar, então você vai fazer vários rascunhos disso aqui até que realmente você chegue numa coisa mais definitiva. A gente vai começar a rascunhar, tá? Então, a gente tem 2 folhas para segunda a domingo e algum dia um extra aqui para as atividades que são às vezes mais aleatórias ou que eu posso deixar aqui de stand-by para depois distribuir a hora que tiver um tempinho extra. Quem já fez o Vision Board, aquele quadro dos sonhos, vai lá, coloca, visualiza. Isso aqui é estratégia também de manifestação de consciência, da física quântica, né? Quando eu vou mostrando para o meu cérebro imagens, palavras, eu vou tanto visualizando isso, quanto também ativando um estado emocional. Como é que eu vou me sentir quando eu tiver com essa fotografia aqui realizada? Então, você começa a trazer para a sua mente, trazer para o seu presente, aquilo que você quer manifestar no futuro. Então, essa clareza também é importante estar com você aí na medida do que... Porque eu preciso organizar a minha semana, não só pela minha semana. Quando eu penso nesse macro, nos meus sonhos de 5, 10, 15, 20 anos, meu projeto de vida, pensar esse macro me facilita dividir essas macrometas em micrometas e vou trazendo ano a ano, mês a mês, semana a semana. Então, a minha semana vai organizar o meu dia, que vai aparecer na minha agenda, a gente vai falar sobre isso lá na frente, mas eu preciso ter clareza desses 2 pontos, tá vendo? A gente está partindo do autoconhecimento de um mundo interno, mas eu vou lá para o futuro, tenho clareza disso também, porque tudo isso precisa estar conversando na gestão da sua semana. Quem se vê nesse lugar aqui? A vida da mulher empreendedora, a mãe, a dona de casa. Eu hoje, gente, tenho um cenário de vida diferenciado. Hoje eu moro sozinha, meus filhos já estão maiores, moro em Goiânia, escolheram ficar lá. Eu fiz toda, dentro das minhas decisões difíceis, está essa, né? Vim para Santa Catarina e deixar os meus filhos em Goiânia, porque a escolha deles foi essa. Então, respeitando a decisão deles, mas durante muito tempo da minha vida, durante 20 anos da minha vida, esse foi o meu cenário aí também, com 2 filhos, casada, o meu trabalho, as outras atribuições, os outros papéis. E aí você pensa, meu Deus, como é que eu organizo a minha agenda? E o grande desafio da mulher, não vou dizer só da mulher empreendedora, às vezes é até colocar isso tudo na agenda, mas às vezes não aparece você na sua agenda. E para dar conta de tudo isso, a gente está sendo, às vezes, Mulher Maravilha. Já me vi muito nesse lugar. Hoje, quando alguém fala assim de mim, você é guerreiro, eu falo, para, chega, não quero mais. Não quero brincar disso. Esgotei nesse lugar de dar conta de tudo isso e ter que ser a Mulher Maravilha. Vou dizer que a vida que eu vivo hoje, eu agradeço, Ludmila, Mulher Maravilha. Você fez muita coisa, mas assim, eu cheguei num estado de esgotamento físico, mental, emocional, por conta disso, por estar vivendo num cenário meio caótico emocionalmente falando, às vezes tóxico, e ter que produzir muito com pouco. E me colocar na minha agenda, começar a ter o meu tempo do meu autocuidado, fez toda a diferença nessa jornada. E aí eu vou explicar por quê. E aí a gente tem essa outra figurinha aqui, que quando eu vi também fez muito sentido para mim. Tem uma frasezinha aqui,
Sim, eu sou uma mulher forte, mas isso não significa que eu não tenha as minhas feridas. De vez em quando também preciso de alguém para segurar minha mão e dizer que ficará tudo bem. Porque por trás dessa guerreira, muitas vezes tem uma menina ferida, tem alguém que teve que se virar sozinha, que teve que ser guerreira porque não teve outra opção. Só que a gente não consegue sustentar esse lugar por muito tempo quando a gente está precisando se deixar de lado para dar conta de tudo. E aí o que eu quero propor para vocês não é deixar de cuidar de tudo, é cuidar de tudo e de todos, porque isso é da natureza do feminino, o cuidado, o amar, o servir, mas cuidar de você também. É isso que é uma chave que precisa virar e que muda e faz toda a diferença. Então, quando a gente está falando em autocuidado, a gente pensa em self-care, que é como é que é? O cuidado facial, lá tem um nome, me fugiu o nome aqui, né? O skincare. O O skincare. skincare. O Eu skincare. vou fazer meu skincare é meu autocuidado. Não, autocuidado é muito mais do que você passar um creminho, usar um sabonete cheiroso. Isso são coisas gostosas que a gente pode e deve fazer pela gente. Mas o autocuidado subentende muitas outras coisas, principalmente, às vezes, coisas simples que não são significativas para você, mas não faz sentido para mais ninguém, mas é importante para você, te nutre, te preenche, te acalma, te regula. E aí, isso tudo é autocuidado. E o autocuidado tem que aparecer lá na agenda também. Então, 12 áreas, todas as suas funções, o seu autocuidado. Gente, se a gente não parar para pôr isso no papel e organizar, você não dá conta. Acontece que é chato, mas é só quando a gente escolhe se regar, cuidar dessa plantinha, nutrir essa sementinha, que a gente pode florescer. E propósito de vida, vida com qualidade, com sentido, é o florescimento humano. A gente, enquanto ser humano, numa jornada de evolução, quando você está investindo em você, se nutrindo, se cuidando, você floresce. Você já viu pessoas idosas que brilham, que têm uma energia diferente daquela que está murchando, que está enferrujando, que está adoecendo e definhando? Então, isso fala da jornada de vida dessa pessoa. E a gente tem potencial para florescer como ser humano, mas isso exige um cuidado ao longo da vida. Então, cuidar de você hoje é cuidar de você, do seu eu do futuro. Requer disciplina, exatamente, Lúbia. E se a gente não organiza, a gente não consegue ter essa disciplina. Essa semana, atendendo uma cliente minha de mentoria, ela é artista, fotógrafa e tal, e ela, Lúdia, eu odeio essa palavra. E ela tem diagnóstico de TDAH, então, assim, é uma pessoa artista, uma mente totalmente acelerada, totalmente fora da curva, adora atender gente fora da curva. Só que eu falo para ela, ó, você é um caso das pessoas que mais podem se beneficiar da organização da sua rotina. Só que aí na contramão do próprio cérebro. E aí eu falei, então vamos pôr outro nome para isso aí? Se disciplina te incomoda, aí a gente foi achando um nome. Aí ela acabou ficando assim, ritual de entusiasmo. Então, põe o nome que você quiser, mas aquilo que faz sentido para você. O seu tempo comigo, com você mesma. Na minha agenda aparece assim, meu tempo, quando eu estou nessas atividades que não vai fazer sentido para mais ninguém, mas eu sei que é importante para mim. E a gente precisa tratar, às vezes, o fazer sua unha, o ir na sua yoga, o seu banho um pouco mais demorado, o recurso financeiro que você destina ali para alguma coisa que é significativa para você, o seu tempo de silêncio, a sua prática meditativa. Estou falando só de coisa que a gente tem que investir dinheiro, não. É investir energia e intenção de ter esse tempo para você. E eu gosto muito do combo grátis, hein? Respire, medite e ore. R$ 0. Quer dizer, não tenho grana para comprar meu skincare. Não, começa pelo combo grátis. Respire com consciência, medite 5 minutinhos ali, parado, desacelera o corpo, fica com você, faz as suas intenções, suas orações, a sua prática que fizer sentido para você, eleva seu pensamento, se conecta com algo maior. Faz isso. 5 minutos, 10 minutos por dia para ver se sua vida não começa a se transformar. Eu duvido que não. Então, só que às vezes a gente precisa também investir dinheiro, a gente compra tudo para todo mundo. Por que eu não posso investir um pouco do meu recurso financeiro em mim também? Eu tenho estudado muito sobre saúde financeira. Essa é a liberdade que eu quero conquistar agora, a liberdade financeira. Consegui liberdade de tempo, liberdade geográfica, agora meu foco é liberdade financeira. Então, estou aqui igual vocês, construindo o meu rolê também, né? E quando a gente vai estudar gestão financeira, tem uma fala que ele fala assim, se paga primeiro. Então, recebeu o dinheiro, guarda, poupa, aplica aquela porcentagem, não espera sobrar no final do mês, porque não vai sobrar. Então, essa disciplina com o dinheiro
Vamos trazer para gente. Se paga primeiro. Cuide de você primeiro, se prioriza, para você estar bem com você, aí você consegue ser uma melhor mãe, uma melhor esposa, uma melhor empreendedora, uma melhor gestora. Então, inverter essa chave faz toda a diferença. Elude, só um complementinho. Sim, Eu sempre falo a questão o exemplo do avião, né? Quando a gente está no avião, que eles perfeito. sempre dizem, quando cai a máscara, coloca primeiro em você, depois socorre o outro. É isso que a gente precisa fazer, né? A gente precisa sempre socorrer a gente primeiro, olhar para a gente primeiro, cuidar da gente primeiro, entender a gente primeiro, para depois cuidar, olhar e entender o outro. Eu acho que isso faz toda a diferença na vida da gente. Só que isso é desconstruir muita coisa do que a gente aprendeu, porque eu aprendi que É, mulher é ser forte, dar conta de tudo, se deixar de lado, praticamente assim, se anula, porque ser se boa anula. mãe, ser boa esposa é esse lugar. E eu comprei essa ideia por muito tempo, até que eu comecei a questionar isso. Quando eu fui mãe, eu comecei a questionar algumas coisas, porque eu percebi que para ser uma mãe, que meu filho recebesse algo diferente do que eu recebi, eu precisava me transformar como pessoa. Foi quando eu comecei, aos 19 anos, a minha jornada de autoconhecimento. Eu fui mãe aos 20 anos de idade, meu filho eu fiquei grávida aos 19, e ele nasceu, o meu filho mais velho, quando eu tinha 20 anos. Então, dos 20 ao 40, a dedicação foi muito para minha família, para os meus filhos. Quando eu fiz 40 anos, foi a primeira vez que eu fiz alguma coisa só para mim. Foi comprar uma viagem, passar 30 dias aqui na Praia Brava. Meu aniversário de 40 anos. Eu já estava separada, me dei esse presente. Porque eu queria resolver. Eu vou mudar para essa praia, ou eu vou largar esse negócio. Porque eu ficava lá em Goiânia com o coração dividido. Então, eu calculando e olhando, eu falei, gente, é a primeira vez que eu faço algo 100% só por mim. Então, é uma decisão, por mais que eu tivesse todo um tempo de autoconhecimento, de alto amor, de alto cuidado, de alto valor. E quando a gente pensa em prosperidade e abundância, como é que eu vou prosperar e abundar e transbordar na vida das pessoas se eu estou escassa? Então, muito da nossa escassez financeira fala dessa escassez dentro. Então, cuidar e se nutrir, eu gostei dessa figurinha aí, né? Regar o coraçãozinho, regar aquilo que é importante, regar a sua essência, né? Nutrir essa chaminha, que também pode ser uma chama, né? A gente pode se representar, para que ela ganhe potência e força e conduza, né, as suas decisões. Aí a gente começa. Então tá bom, Ludmila, tá legal, vamos começar a organizar. Aí você senta lá no computador, na frente da agenda, pega uns post-it coloridos, comece a querer organizar seu tempo. E aí é meio essa bagunça aí, né? Não sei por onde eu começo, não sei. Então a roda da vida te ajuda a perceber por onde eu começo. Colocar no papel, você vai vendo como é que está a sua distribuição, o que você faz durante um dia. Aqui a gente está em Navegantes, em Penha, morando, até em Itajaí também. Itajaí já tem um pouco mais de trânsito, mas quando a gente está numa cidade pequena, talvez a gente não precise contabilizar, por exemplo, uma coisa que eu precisava contabilizar quando eu estava em Goiânia. Eu levava, depois que eu me mudei para um apartamento diferente que eu morava quando eu era casada, teve um tempo que eu levava 20 minutos para chegar da minha casa na escola do meu filho. Então, esses 20 minutos eu preciso prever ele na minha agenda. O que que a gente faz? Ah, ele tem que estar na escola às 7 horas, eu saio de casa às 7 horas. Aí você sai igual louca, carregando o menino, puxando mochila, aquela loucura, aquele acelero todo, o menino fica doido, estressado, acelerado. O meu filho mais velho, ele é mais tranquilo, ele é quase um mestre zen, calmo. Aí eu falava, filho, você é meio lento, pensava comigo, né? Na verdade, eu que era acelerada demais, e ele me ajudou muito a desacelerar. Com um filho pequeno, comecei, a gente tem que sair. A gente acorda, a gente tem o hábito, meus filhos também, de acordar às 5:30 da manhã. Porque a gente preferiu acordar mais cedo para organizar as coisas com mais calma do que ficar nessa afobação. Porque teve um tempo que era muita afobação. Então, o que que eu quero dizer? As transições de uma atividade para outra, o tempo de deslocamento precisa estar previsto aqui nessa ferramenta aqui, ó. Então, para você realmente fazer uma boa gestão do seu tempo. Quanto tempo eu vou levar para deslocar de uma situação para outra? Qual tempo eu vou prever para cada atividade? O tempo do almoço está previsto. Tudo bonitinho. O tempo, que hora que eu acordo, a minha rotina matinal, se possível, o meu ritual do sono, tudo começar a ser previsto aqui. Porque às vezes por que eu não durmo bem? Eu não organizo meu dia, chego aqui estressada, com um monte de sensação de que eu não fiz o que eu tinha que fazer, tensa, preocupada com o dia seguinte. Então, isso aqui tudo te ajuda a soltar o dia anterior, a organizar o dia seguinte, poder dormir mais tranquila.
Entender a importância de um ritual de sono, eu vou desacelerando, eu vou pondo aqui uma atividade, uma leitura, apagar as luzes, desacelerar o corpo, para poder estimular seu cérebro, a ele entender que o dia está terminando, que as luzes estão se apagando, você entrar ali e favorecer o seu relógio biológico para você ter uma boa qualidade de sono. Então, se eu quero ter uma boa alimentação, talvez eu preciso prever que o meu tempo de preparo do meu alimento, ou o tempo de comprar o que eu preciso comprar. E aí a gente vai prevendo dentro de um que eu quero compartilhar com vocês, o conceito de bloco de tempo também. Então, vamos lá, só passar essa parte aqui. Eu gosto muito da parte lúdica do organizar o tempo, e cada um vai fazer do seu jeito. Eu recomendo que você tenha uma agenda física. Eu gosto da agenda física. Por quê? Você pega post-it, você pega a canetinha colorida. Para mim, isso que é a hora que eu começo a nutrir a minha criança também. Então, minha criança senta comigo aqui para fazer planejamento. E é gostoso, sabe? Você compra um caderno bonitinho, você compra... pode ser, não precisa ser o planner mais caro do mundo, não. Hoje eu compro um planner, o que eu gosto, eu tenho duas marcas, é de 200 a 300 reais. Mas é um investimento que eu faço e é um planner tão completo que esse que eu estou usando esse ano, ele é de astrologia. Deixa eu ver se eu acho o outro aqui. Não está aqui, o do ano passado. Então, aqui tem as fases da Lua, tem mandala lunar, tem coisas que são importantes para a minha gestão de tempo. Esse outro da Pay-Per-View, que é o mais caro, ele tem toda uma organização das 12 áreas da vida. Então, assim, é até um compromisso de você usar o planner. Não quero, Lud, vou comprar um da Tilibra mesmo. Ótimo, mas a minha recomendação, compre um planner e não só uma agenda. Um planner tem a visão geral do ano, a visão geral do mês, e ele é organizado geralmente por semana. Você abre ele, você vê a sua semana. E não precisa daquela folha inteira para o dia inteiro, porque às vezes você vai pôr um monte de coisa lá que você não vai conseguir fazer num dia inteiro. Então, passa a ser divertido, começa a ser chato pensar isso aqui, mas às vezes pode ser um momento seu, um tempinho ali no domingo que você organiza a sua semana, e isso vai fazendo a diferença. Tem gente que gosta desse tipo de agenda, ok. Escolha cores para representar as áreas da vida. Pode usar post-it ou não usar, eu não uso muito post-it na agenda, eu uso post-it aqui no meus murais. Tem gente que tem mais talento gráfico, né? Pode fazer um bullet journal, que é esse que ele é sem pauta, e eu vou criando ali do meu jeito, expressa ali a minha criatividade, a minha arte, e a gente faz coisas lindas isso aqui. Ou pode ser mais simples, mas tem algo um único lugar onde você registra as suas atividades, onde você pensa sobre você e sobre a sua vida. Porque também, sabe aquela coisa, eu faço uma lista, aí tem um papel aqui, tem outro papel aqui, daqui a pouco não sei onde eu pus o papel. Então, ter um lugar único onde eu registro faz toda a diferença e ajuda na disciplina lá, como a Lúbia mencionou aqui anteriormente. Quero compartilhar uma coisa que, além do bloco de tempo, que é pensar assim, eu vou falar do bloco de tempo, deixa eu falar disso aqui primeiro. Mulher que menstrua ou não menstrua, porque está usando DIU e não menstrua, ou porque já não menstrua mais. Nós somos cíclicas. Uma coisa que ferra com a nossa vida, nossa qualidade de vida, é exigir uma produtividade linear, igual o homem, que consegue ter uma linearidade na sua produção. A gente tem um ciclo menstrual que faz com que a gente, num dado momento do mês, a gente esteja voando, mas no outro dado momento do mês, a gente precisa se acolher, desacelerar um pouquinho, respeitar o movimento menstrual, o processo de limpeza que o nosso corpo faz e tirar proveito disso. Então, quando você está menstruando, seu corpo está limpando o seu organismo, não só fisicamente, mas também emocionalmente. Pode observar, no mês que você tem um mês muito emocionalmente intenso, realmente a gente tem mais cólico, mais sangramento, então é um tempo que a gente precisa se recolher, se acolher, desacelerar. Não vai executar projeto, fazer coisas grandiosas nessa fase. Deixa esse tempo, às vezes, para você se acolher, projetar, planejar. Sim, no outro encontro não estava tão ruim que eu não conseguia assistir. Isso, aí a gente aprende a se respeitar, só que você se respeita. Esse fim de semana eu estava menstruada, só que eu tinha 2 grandes eventos super importantes no sábado e no domingo, que eram de pessoas de fora, coisa uma feira que não ia ter outra hora. Então, eu, dei um sprint, mas domingo de manhã, foi sexta e sábado, na verdade, domingo de manhã eu me permiti ficar na cama, me acolher. Segunda-feira eu amanheci voando, fiz um monte de coisa. Por quê? Respeitar esse momento.
se dá esse tempo de descanso. E a hora que você está no período pré-ovulatório, ovulatório, que é a hora que a gente está mais sensual, a gente está mais energizada, é o tempo de executar, de ir para campo e colocar em ação aquilo que você planejou. Então, pensar também no mês, e às vezes fazer a sua mandala lunar, são técnicas, tudo isso aí a gente vai desenvolvendo também com o tempo. Que é um recurso ali onde você... Eu vou mostrar uma aqui para vocês em branco, peraí. Você mapeia o seu estado emocional, o seu ciclo menstrual, pode fazer isso por aplicativo ou na mandala lunar, essa agenda aqui tem isso. Esse aqui é o Astro Planner, para quem depois quiser conhecer, quiser o link. Isso que te ajuda também a perceber isso. Qual que é o momento? Vou marcar um workshop. Eu olho que dia que eu vou estar menstruada. Eu olho a fase da lua. Mas isso me ajuda a ter um movimento mais favorável na minha entrega. É mais coisa para pensar? É mais coisa para pensar, mas a gente facilita a nossa vida. E aí, então, o bloco de tempo, vou falar da minha agenda, tá? Eu sou psicoterapeuta, mentora, mas também faço palestra, também estou aqui fazendo essa aula com vocês. Então, na minha agenda, na segunda-feira, aqui, ó, vou pegar um bloco de tempo aqui, ó. Terça-feira, das 14 até as 21, às 20 horas, eu faço um retângulo aqui. Na quarta, também, nesse mesmo horário. Na quinta-feira, das 8 ao meio-dia e das 14 às 17, às 18, é o meu bloco de tempo mentora. Eu não marco nada que não seja relativo a atendimento de pessoas nesse horário. Ah, tô com um buraco na agenda aqui. Eu vou organizar as coisas do consultório, eu vou fazer uma leitura, eu vou pensar prontuário de algum cliente, eu vou mandar a ferramenta que eu preciso mandar, eu vou fazer as coisas relativas a esse meu papel. Aí, segunda e quarta de manhã, eu vou na yoga. Então, geralmente é um dia que eu acordo e fico comigo mesma, aí eu vou na yoga, tem um ritmo um pouco mais desacelerado. Daí, sobra um tempinho aqui, a minha yoga é em frente ao supermercado. Então, se eu precisar fazer compra, é essa hora aqui que eu faço. Então, segunda-feira de manhã é o melhor dia para ir no supermercado, tá vazio, não tem ninguém. Eu não vou no supermercado sábado, no supermercado grande, sábado, domingo, início de mês. Para quê? Para você perder seu tempo? Organiza de um jeito que você vai fazer isso otimizando o seu tempo, porque você vai ficar em menos fila, você vai, né? Se for possível. Mas vamos supor a pessoa que está no CLT, eu sei que eu vou estar das 8 às 18 aqui. Então, esse bloco de tempo está para o trabalho, mas eu tenho meu horário de almoço, eu posso prever uma pausa, uma respiração aqui. Aí, quem é empresário? Tinha aqui esses dias alguém que produzia laço. Ela tem que pensar aqui, o dia que eu vou fazer as compras, falar com o fornecedor, o dia que eu vou sentar para produzir, executar, ali é gestora de um espaço, então eu tenho que pensar gestão da limpeza, compra de material, receber hóspede, estratégia, que hora que eu penso a estratégia do meu negócio? Meu é isso aqui, ó, segunda-feira à tarde. Que hora que eu penso o meu Instagram, que eu vou produzir, porque quem é mais aqui é eu, empreendedora. A equipe de que vai, bate o escanteio, cabeceia, faz o gol, defende, ainda, né? Apita, é isso aí. Então, querida, se você não organizar isso, é o caos instalado. E aí, por exemplo, para mim, pensar o criativo do meu negócio, sentar para fazer uma palestra, é sexta-feira. Sexta-feira também é o dia que eu deixo para os networkings. Café com a Mari é tipo aqui. Entendeu? Já ia dizer, café com a Mari é na sexta. Café com pessoas estratégicas, os almoços estratégicos, isso aqui está tudo aqui. Estou devendo ir lá na Aline, para conhecer. Aí o que eu faço? É para ir para Penha. Penha já é um lazer, então eu vou conhecer o hostel da Aline numa hora que eu já sei que eu vou estar livre, eu não preciso pegar o dia que eu tenho que estar no consultório, sair correndo esbaforido para estar lá em Penha. Eu deixo para ir no sábado, no domingo ou na segunda que eu tenho meu horário livre para esses extras, né? E aí, o grande desafio, sábado ou domingo, ou as suas noites, ou os seus momentos de hora livre, inserir o seu autocuidado, aquilo que te nutre, o que te recarrega, a espiritualidade, um hobby, um momento de lazer, para você cuidar de você como um todo, porque essa coisa de trabalhar 24 horas, 7 dias por semana, vai te conduzir a um lugar de exaustão
e muito em breve, muito rápido, não sei se tão rápido, mas em algum momento há um burnout, um esgotamento. Então, quando a gente prevê o nosso descanso, aquilo que nos recarrega, a gente está cuidando da nossa saúde, e se você não prevê isso, chances são, surge um incêndio aqui para eu apagar, um negócio para eu resolver, uma demanda de outra pessoa, e a gente, se não tiver previsto na agenda, você deixa para depois, e depois, e depois, quando você vê, passou uma semana, 2 semanas, um mês que você não faz alguma coisa por você. Aí vai dando aquele cansaço, aí o período menstrual fica mais dolorido, aí eu adoeço. Por quê? Porque eu não estou me nutrindo, eu não estou me cuidando de uma forma disciplinada e organizada. E essa disciplina, tem uma música do Renato Russo que fala, né? Disciplina é liberdade. Quando a gente vai entendendo que ter essa ordem, essa organização, às vezes é chato, gasta um tempo, mas você facilita o seu tempo e as coisas fluem e é muito mais leve. E à medida que você vai criando isso aqui, ó, primeiro você deixa escrito, vai fazer o rascunho, até encaixar, aplicar e ver o que funcionou, o que não. Você vai fazer isso aqui várias vezes. Mas, uma hora está integrado. O meu planejamento semanal, ele já está... Eu não tenho mais ele escrito, ele já está aqui, ó. Eu uso agenda para tudo, né? E eu sempre fui uma pessoa muito de organizar tudo isso. Inclusive, incluir o meu lado, principalmente espiritual. Eu tenho que ir à igreja fazer isso. E já tive situações em que as pessoas já me perguntaram: tem um iPhone? Isso. Aí eu já tive pessoas que me perguntaram como é que eu conseguia dar conta de fazer tudo ao mesmo tempo, né? E não me estressar tanto. É justamente isso, é a disciplina. Né? A disciplina e a organização. É você, inclusive, aquilo que você não comporta, não conseguiu executar na agenda do dia anterior, você já organiza para o próximo dia, e aí você vai se reorganizando, porque a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Né? E a agenda vira um HD externo, né? Eu não preciso guardar na minha cabeça, é um HD externo aqui que eu libero a minha cabeça para pensar meu negócio, para pensar minhas estratégias, para ter ideias, para ter insights. Exatamente. E assim, à noite, principalmente, quando é aquele momento de relaxamento mesmo, aquele momento em que você para tudo, quando vem as ideias ou quando vem aquela coisa, eu preciso fazer isso amanhã, uma dica que eu sempre dou é colocar um bloquinho de anotação perto da cabeceira da cama. Né? Já descarrega ali, né? Já descarrega ali, exatamente. Aí você não fica preocupada em ter que lembrar no dia seguinte. Muito pelo contrário. Você já descansa, pô, já anotei, amanhã eu vou fazer isso. Excelente então, dica, Mari. E isso ajuda muito você a tirar esse peso da sua consciência e reduzir a ansiedade, inclusive. Eu uso muito isso também. Eu tenho sempre um bloquinho na bolsa, um bloquinho de ideias, o bloco de notas do celular, e depois você lembra e passa para a agenda e se organiza. A gente falou num dos nossos encontros da importância da gente sair da zona de conforto. Então, sentar para fazer planejamento é desconfortável, não é agradável a princípio. Depois você pega a manha. Eu, quando vai virando o final do ano, assim, início do ano, e eu não sentei para planejar meu ano, vai me dando uma agonia. E hoje, se eu não tiver clareza, eu fico meio perdida. Então, sentar para fazer isso me dá essa clareza, me dá o direcionamento. Depois você pega gosto, mas a princípio é desconfortável. E aí a gente só evolui atravessando essa zona de conforto, entrando ali numa zona de medo, né? Nunca fiz isso, será que eu vou dar conta? E você vai aprendendo novas habilidades, desenvolvendo novas competências, e é só depois de atravessar essas duas zonas aqui que a gente consegue alcançar nossos sonhos, nossas metas, nossos objetivos, nossos desejos, nosso conceito de sucesso. Então, ter clareza de onde eu quero chegar me ajuda a saber que preciso atravessar essa zona difícil aqui, que essa partezinha aqui é desconfortável, não é legal. Não vou mentir para vocês, aqui não é cor-de-rosa, mas aqui é. Só que para eu chegar aqui, eu tenho que atravessar e fazer coisas diferentes, né? Se eu não estou gostando dos meus resultados, então às vezes, eu nunca planejei, nunca fiz planos, nunca usei agenda. Às vezes eu ponho tudo na cabeça e esqueço, ou anoto em diferentes papéis e me perco. Começa a fazer algo diferente, tenho certeza que isso impacta de forma diferente os seus resultados. E poeticamente falando, assim, né, pensar, será que vale a pena eu atravessar a minha zona de conforto e escolher colocar na minha agenda aquilo que me nutre,
essa chama interna que tem dentro de cada ser humano, a sua luz, o seu brilho, a sua essência, a sua chama interna, a sua parte crística, né, sagrada que existe em cada um de nós. E se a gente não deixa tempo para isso, uma coisa que eu queria falar da Mari ali, né, na agenda dela, sexta-feira, às vezes eu já falei assim, Mari, vamos marcar mais cedo ou mais tarde? Ela fala assim, não, mas eu tenho que ir na igreja primeiro, depois a gente almoça. Ou então eu vou almoçar, depois a gente vai na igreja. Então ela trata essa igreja dela igual uma reunião com o CEO lá da Inovativa. A gente precisa tratar aquilo que é importante para a gente com a mesma importância com o seu cliente mais que paga o seu ticket mais alto ou o seu fornecedor mais importante. Você precisa ser prioridade na sua agenda. E aí sim a gente vai nutrindo essa chama, a nossa essência, aquilo que nos, aquele coração nutrido ali daquela outra figura, né? A gente vai trazendo para a nossa vida. Eu falei no primeiro encontro, né, quando a gente estava falando de autoconhecimento, a importância da reconexão com a nossa criança, da nutrição das nossas necessidades, que muitas vezes elas não foram nutridas lá atrás, e na medida que a gente está se forjando empreendedora, mulher, essa cura ela precisa acontecer. E muito do que tem na minha agenda, por exemplo, isso aqui, ó, essas brincadeiras que eu faço aqui, estão a serviço da cura dessa criança, porque essa mulher que vai empreender, essa mulher que vai prosperar na vida, nos relacionamentos e nos seus negócios, ela só pode se posicionar e surgir e fazer o que tem que ser feito na proporção que essa criança está curada, nutrida, vista, integrada dentro do seu ser. Então, às vezes, vai aparecer na sua agenda coisas que são de nutrição da sua criança, coisas que são necessidades que você sabe que são importantes para você e não são mais para mais ninguém, porque você entende como aquilo é importante para você. Então, às vezes, ir para a praia, para mim, vai a adulta descarregar ali e se reenergizar, mas vai a criança também. Tem coisas que eu faço, prever e organizar meu tempo para poder ter tempo livre, para às vezes fazer uma pequena viagem, um pequeno passeio. Tem uma jovem aventureira que às vezes não pôde fazer isso porque foi mãe aos 20 anos e que hoje eu nutro isso e coloco isso em movimento. Mas eu preciso organizar meu tempo para organizar as minhas finanças para poder ter condição de fazer o que me faz bem, né? Então, a gente poder organizar a nossa vida para colocar em movimento o nosso melhor, os nossos superpoderes, que quando a gente está centrada, a gente faz coisas, caramba, uma mulher posicionada, empoderada, nutrida, conectada, bicho do céu. Não tem nada mais poderoso nesse planeta, não. Só Deus. Outro movimento que eu acho que faz muito sentido a gente investir na gente e na mulher que nós somos para essa empreendedora ter força, eu falei disso no nosso primeiro encontro, que a gente consegue ter força e potência para colocar limites, para dizer os não necessários, para sair de situações abusivas, para sair de situações onde a gente tem uma dependência emocional, às vezes uma dependência financeira, e que nos prendem em cenários que nos adoecem. Então, quando você se prioriza, você começa de dentro para fora a ganhar uma força, uma potência para dar conta dessas coisas que nos travam, que nos adoecem, que nos limitam. Então, quando conheci a Mari, falar para mim, falar sobre empreendedorismo com propósito, na forma como ela está entregando, a proporção desse projeto, é empoderar mulheres, mas isso impacta não só essas mulheres, impacta essas famílias, impacta gerações, porque quando você ousa ser você, quando você ousa empreender, quando você ousa colocar o seu melhor no mundo, você está ousando reescrever uma nova história. Pegar o manche da sua vida, as rédeas da sua vida e fazer aquilo que faz sentido para você. Nisso, como mulheres, eu tenho certeza absoluta que todas nós vamos estar quebrando padrões, elevando o nível ali do posicionamento na sociedade, nos negócios, né? Não como uma guerra como os homens, não, mas para a gente ter o nosso lugar e nessa transformação dessa nova mulher, os homens estão se transformando e a gente está transformando a sociedade. Então, pensar uma vida com mais qualidade de vida, onde eu possa ter uma vida que me nutre, onde eu tenho paz dentro de mim, que a Aline falou que esse é o retorno, é o preço, é o prêmio que ela recebe por estar pagando os preços que ela paga, e para mim também esse é o meu maior retorno, a paz dentro de mim, eu poder ter paz dentro da minha casa, eu poder ter paz dentro do meu corpo. Isso foi uma jornada, não era assim antes. Eu fui ter paz dentro da minha própria casa, nessa casa que eu moro hoje, a partir
2021, 2022. Então, é uma jornada de cura, é uma jornada de liberação, e a gente vai se fortalecendo. Mas essa viradinha de chave, eu passo a ser prioridade na minha vida, eu passo a ser o primeiro lugar do pódio, ela precisa acontecer. Não estou falando para a gente ser egoísta, não, mas quando a gente cuidou muito do outro, quem tem esse movimento de cuidar muito do outro e se esquecer, se permite às vezes ser um pouquinho egoísta. Às vezes vem uma culpa de estar fazendo esse movimento, mas é para ajustar e equilibrar essa conta que não vai fechar nunca enquanto você estiver se anulando. Faz sentido para vocês, gente? Sim ou não? Totalmente. Eu queria só complementar uma coisa, Lud, essa questão do medo, né? Eu sempre faço assim uma comparação da questão do medo com o medo da criança, né? Porque a criança, ela sente o medo, mas ela encara, né? E é isso que a gente precisa fazer. Eu acho que é você ir para as coisas com medo, né? E outras vezes a criança até é mais corajosa do que a gente, né? Ela é Você mais tem mente corajosa de do que a gente. principiante, né? A criança, ela vê o mundo ela com esse olhar de exploratório, É, curioso. exatamente, entendeu? Então, assim, a gente precisa fazer isso. E outra coisa, tem a questão essa questão do empoderamento, que é uma palavra muito forte, né? Chorar faz diferença, porque a gente lava a alma, gente, né? E assim, as pessoas querem que a gente seja firme e forte o tempo todo. Nós já somos por natureza, né? Firmes e fortes. Mas o lado delicado da mulher, ele exige que a gente tenha esses momentos para extravasar da nossa maneira. E a maneira que a mulher Isso tudo aqui você encontra está desse nutrindo o momento, feminino, né? Fazendo coisas que são importantes exatamente, para você, se exatamente, vulnerabilizando. Estou se cansada, preciso vulnerabilizando, descansar, preciso me nutrir exatamente. também, né? Exatamente. Então, é justamente essa acolhida, essa percepção que quando a gente está no autoconhecimento, a gente sente isso. Não, opa, peraí, coloca o pé no freio aqui, porque aqui está me agredindo, digamos assim, enquanto pessoa, né? Porque muitas vezes a gente fala da violência que acontece, às vezes a gente mesmo se violenta, né? A gente mesmo acaba sendo muito duro com a gente, muito dura com a gente, ao ponto de dizer, não, eu tenho que fazer isso o tempo inteiro, eu tenho que Se ser forte. exigir, né? Não, gente, não precisa ser tudo isso, né? Porque quando a gente se permite essa fragilidade, muitas vezes a gente encontra, inclusive, alguns pontos muito diferentes na nossa vida. Então, eu acho que isso a gente precisa realmente olhar e se conhecer. Eu acho que quando a gente se conhece, qualquer pequeno detalhe, pequena coisa fora da curva, a gente consegue, inclusive, administrar de forma diferente. Eu acho. E o que você trouxe, Maria, essa virada de chave de se colocar como prioridade é justamente a partir desse lugar de se humanizar. Eu não sou uma máquina, eu não sou a Mulher Maravilha, eu tenho limites, eu tenho fragilidades, eu tenho necessidades que também são importantes. E o autocuidado, ele te fortalece justamente para reconhecer esses boundaries, esses limites, esses contornos do que é seu, o que é do outro, até onde você consegue ir, até onde está te esgotando, até onde está te machucando. Só que desempoderada, enfraquecida, você às vezes não consegue nem se posicionar. E quando você começa a se nutrir, e se cuidar, e se amar, e se respeitar, aí você vai vendo que você não aceita mais ninguém fazer isso diferente. Porque, na verdade, muitas vezes o nosso sofrimento, aquilo que o outro está fazendo, a gente está, em algum nível, dando uma permissão. Quando você assume as rédeas da sua vida num movimento de autorresponsabilidade, você fala, peraí, não preciso mais permitir isso. Só que você tem que ter força para se posicionar, você precisa ter energia de colocar o limite, até com filho, criança. Quando a gente está muito cansado, vai, faz o que você quer ir. Então, se você está esgotado, você não consegue nem educar bem seus filhos. Então, cuidar de você, ver que um filho, uma filha está vendo que você tem seu tempo, tem o seu tempo de intimidade, tem seu tempo de privacidade. Isso você vai ensinando valores e contornos que depois vai ser importante para ele na infância, na adolescência, na vida adulta. Meus filhos são os meus maiores apoiadores desse processo todo, onde eles são as pessoas mais impactadas da minha mudança de cidade. Mas a gente tem uma relação de respeito, onde eu entendo a opinião deles, eles respeitam a minha, eu permito que eu apoio os sonhos deles, os objetivos deles, e hoje eu recebo isso deles também. E por muito tempo foi uma contenção de permitir que essa essência deles fosse protegida,
para que eles pudessem ser quem eles são. Hoje eles já estão maiores, o meu filho tem um filho adulto, um adolescente, e é muito bacana ver essa virada, essa mudança. Porque muito tempo eles me viram preservando esses limites. Vendo, e ter uma mãe e um pai que ousa ser feliz, tem uma frase do João Garrido, eu acho, que diz assim, a melhor coisa que um pai e uma mãe pode fazer para um filho é ser feliz. Porque aí você abre um caminho de uma possibilidade de vida mais plena, mais abundante, mais saudável, né? E depois eles falam, eu também posso, eu também me permito ser feliz, o caminho já está aberto. E aí, vamos lá. Fez sentido? Faz sentido a gente sair da zona de conforto, enfrentar alguns desafios, topar a chatice, às vezes, de vir fazer esses planejamentos aqui. Vocês levam algo de diferente aqui para a vida de vocês a partir dessa troca, dessa nossa conversa? Quem aqui vai fazer planejamento? Põe a mãozinha aí para mim, fala no chat, pelo menos olhar para com mais atenção, energia, disciplina aí para a forma como você está cuidando do seu tempo. Olha quantas coisas podem ser diferentes. Não adianta ficar aqui me ouvindo 1h30 falar na cabeça de vocês e nada mudar, porque aí nada vai mudar. Na verdade, a primeira mudança começa justamente de dentro, né? Não tem jeito. A gente precisa começar. E são as pequenas coisas. Eu sempre falo que são os pequenos detalhes, né? Não precisa a gente mudar tudo da noite para o dia, porque a gente não consegue. Quando a gente se esforça demais para fazer essas mudanças muito radicais, a gente perde o fôlego, né? Ali adiante, a gente começa, não, peraí, que não está dando, não está dando, não está dando. E aí, quando a gente começa a fazer aos poucos, né? De forma assim muito, digamos assim, muito sutil, essas inclusões muito sutis na vida da gente, daqui a pouco a gente já percebe que é rotina, entendeu? Sim, Vira virando um hábito. rotina, vira um hábito, né? E aí os hábitos é que vão realmente fazendo essa diferença na vida da gente. Eu acho E que de é pouquinho em isso. pouquinho, né? Devagar se vai ao longe, assim. É melhor Devagar você você vai ao planejar longe. 3 coisas que você realmente vai executar num dia e executá-las, É, do que criar uma lista de 20, 30, 40, 50 coisas e terminar seu dia frustrado porque você não conseguiu fazer quase nada. Então, quando você começa a planejar e organizar melhor, você vai vendo que você ganha consistência de ação. Quando você tem consistência de ação, você está ali fazendo isso no médio e longo prazo, resultado é só uma questão de tempo, vai chegar. Vai, todos os dias. Então, eu tenho um hábito. Todos os dias da minha vida, eu faço algo pelos meus sonhos. Que seja ler um post de aprender uma coisa nova, ler uma meia página de um livro, visitar isso aqui que eu sei que já está tão claro para mim. Então, o que que eu fiz por mim hoje? O que que eu fiz pelos meus objetivos hoje? Não passa um dia da minha vida que eu procrastino meu dia inteiro. E aí, os resultados, eles chegam. E aí, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Posso fazer um convite especial para quem ficou até aqui, para a gente continuar essa conversa? Esse momento para mim é muito especial, que eu estou abrindo com vocês, vocês estão sendo as pessoinhas com quem eu estou inaugurando, em parceria com o BW7, a primeira versão da mentoria Sua Essência em Ação em Grupo. Então, fica aqui comigo que eu vou deixar um recado e um convite, um presente para vocês até o final dessa nossa conversa. Não vou me delongar mais não, tá? A gente já vai terminar. A ideia aqui... já? Porque já. Não, Eu já tô com saudade de todo mundo que está aqui mas ao calma, vivo. vamos terminar o módulo gratuito. Essa conversa vai se estender, vamos lá. Então, nessa parceria e indo ao encontro de tudo que eu já estava planejando e organizando aqui, e aí a hora que você faz planejamento tem uma coisa que é muito bacana, gente, você alinha demais. Você alinha a sua vida com o que você sente que faz é o sentido da sua existência. Começa a executar seus movimentos. De repente, o universo, ele vai lá e junta 2 seres humaninhos que estão a serviço de um mesmo propósito, de coisas semelhantes que se complementam. Assim nasceu essa parceria do meu trabalho, Ludmila Lima, Desenvolvimento Humano, com o BW7, num encontro de propósitos, num encontro de 2 mulheres empreendedoras participando de um evento de empreendedorismo feminino, que resolveram sair de Balneário Camboriú. Eu peguei meu carrinho, fui para Balneário Camboriú, fui de van para Florianópolis. Na van, a hora que eu entrei na van, quem é a primeira pessoa que eu encontrei? A Mari e a Carol, que é a filha delas, 2 responsáveis principais aí pelo BW7. E assim a gente começou a conversar, começamos uma bonita amizade também, e assim está nascendo essa entrega.
tanto dessa proposta maravilhosa que é o BW7, como a entrega plena e absoluta de tudo isso que eu faço aqui para promover saúde, qualidade de vida, um bom planejamento para que você consiga realizar os sonhos do seu coração, colocar seu projeto, seu propósito em movimento, porque eu acredito que mais pessoas vivendo a sua verdade, vivendo o que elas vieram fazer aqui, a gente está juntas construindo um mundo melhor. O meu grande porquê é um mundo de mais paz. E eu acredito nesse mundo de mais paz a partir desse lugar, de pessoas plenas, vivendo o seu melhor e fazendo a diferença na vida das pessoas. Eu não quero acreditar nesse mundo que a gente vê aí. Ele existe, ele é real, mas para mim é muito mais real o mundo que está por vir e que já está se manifestando. Então, quando a gente escolhe hoje viver por propósito, saiba, tem muitas forças contrárias, mas tem uma grande força favorecendo esse movimento. E aí, a gente tem um convite para fazer para vocês. Meu Deus, o que eu fiz aqui? Eu fui lá para o final da apresentação. Ai, Jesus. Só complementando, Lúcia, essa questão realmente do propósito, e foi uma coisa que eu falei para as meninas que estavam no nosso evento, é que assim, o próprio universo se encarrega de fazer essa conexão quando essas energias, quando você joga Isso é para muito ele, real. né, esse pensamento positivo de que você quer fazer uma coisa diferente, que você precisa de apoio para fazer diferente. O universo conspira. Ele diz assim, você está precisando de ajuda? Espera aí que eu vou unir mais forças, entendeu? Para que isso se fortaleça literalmente. Então, eu E acho vi isso que acontecer centenas de vezes. exatamente, né? Então, assim, eu acho que é realmente isso que faz a diferença. Porque quando você acredita nisso, nessa sua ideia, nesse seu propósito, e você firma o pé nele, o universo faz isso. Você joga para ele e diz assim, não, mas eu quero fazer isso. Então, o universo começa a te trazer, a fazer esses links. Eu acho que isso faz muita diferença na vida da gente e a gente precisa estar a esse serviço. Né? A gente precisa estar aberto para isso. A gente precisa querer e abrir o nosso campo para isso. Né? Porque, E assim, organizar esse campo, né, Mari? Assim, a proposta desse organizar. encontro é que a gente alinhe, né? O que eu penso, o que eu sinto, o que eu ajo, organiza seu planejamento. Então, esse alinhamento é como se você virasse uma antena, tanto para receber esses direcionamentos, esses insights do que o universo tem a realizar através de você, quanto para estar numa frequência mais elevada que essas sincronicidades, essas coincidências começam a acontecer. Eu vi isso acontecer, como eu disse, centenas de vezes, algumas vezes na minha vida e em todos os casos dos clientes que eu acompanho. A partir do momento que a gente sente alinhamento, que organiza esse mundo dentro, o mundo fora começa a caminhar e muitas vezes numa velocidade inexplicável. Coisas que a pessoa planejou para daqui 2, 3, 5 anos, acontecem numa velocidade muito maior. Assim como tem coisas que vão, às vezes, demorar mais tempo, mas elas acontecem. Então, o convite para vocês é o seguinte: a proposta é que a gente encontre e faça um aprofundamento de tudo isso que a gente conversou, sobre esse alinhamento, essa organização interna, essa ordem, para encontrar esse lugar de disciplina onde as coisas fluem, tanto na sua vida pessoal, na sua vida amorosa, na sua vida financeira, porque você está se organizando de dentro para fora. A ideia é que a gente faça 7 encontros, esse número não é aleatório, existe uma questão de trabalhar nesses 7 encontros, os nossos centros energéticos, então a gente vai alinhar também, não só numa perspectiva realmente integrativa de saúde, corpo, mente, emoções, nossa vibração, nossa frequência, nossa energia e o cultivo com esse lado mais sutil para que a gente trabalhe realmente de forma integrativa, com estratégia, com organização, com planejamento e com liberdade emocional e inteligência espiritual. Qual é o valor de tudo isso? 7 encontros de 1h30, 2 horas, só com mulheres empreendedoras. Então, você vai estar num grupo onde você vai se sentir pertencente, vai fazer sentido essa conversa. E aí a gente vai ter espaço para perguntas e respostas, essa trocar essa ideia, tirar as suas dúvidas, tem uma aula e depois o tempo de perguntas e respostas. Então, um acesso direto a mim aqui como sua mentora, nesse momento olhando para o seu negócio e para o seu... para a sua vida, né? Mas, a princípio, olhando para o negócio também, dessa forma, em grupo, então eu não consigo aprofundar tanto, mas vamos ter momentos de
de perguntas e respostas, onde você pode fazer as suas perguntas. Você sai desses 7 encontros com uma rota de ação. A gente vai percorrer autoconhecimento, organização, gestão de tempo, e você sai com uma rota de ação para pelo menos um ano da sua vida, você saber o passo a passo dos próximos níveis, porque a gente usa técnica para isso, te ajudar a clarear suas macrometas, os seus objetivos a médio e longo prazo e distribuir e destrinchar isso em metas menores executáveis, totalmente possíveis dentro da sua realidade. Quem se inscreve na mentoria ganha o planner. Essas ferramentas que eu compartilhei com vocês, elas são folhas soltas, aleatórias, você vê que elas estão até numeradas. Esse planner, ele é organizado, foi um serviço, um trabalho aí lapidado de todo esse tempo, toda essa carreira, escolhendo as ferramentas que realmente fizeram sentido para todos os meus clientes, que realmente trazem muita clareza. São mais de 20 ferramentas, você recebe a versão digital do planner. O valor da mentoria é R$ 1.234, dividido em até 12 vezes. O que eu e a Mari começamos nessa conversa e nessa collab e vamos ofertar exclusivamente para as mulheres do BW7. Uma condição especial que você fazendo sua inscrição. A partir de hoje, a gente vai dar um prazo aí de 2, 3 dias para quem quiser realmente aproveitar. Na próxima quarta-feira eu vou fazer uma aula aberta para outras mulheres empreendedoras, vou abrir isso lá no meu perfil. A partir de quarta que vem, o valor é esse aqui, 1.234. Então, vou estender até quarta-feira que vem, porque a gente está com questões tecnológicas aqui, então pode ser que a gente precise de um pouquinho mais de prazo, mas para vocês que estão no BW7, quiser chamar amiga para entrar no BW7, o cadastro está gratuito, sabe que está podendo cadastrar seus produtos e serviços, está no BW7, tem esse direito de fazer a sua inscrição. Vou mandar um link para vocês aqui específico para o BW7, onde a mentoria 7 encontros vai sair R$ 789 no valor total, o que dá R$ 112 por sessão. Você sabe que isso é um investimento na sua vida, na sua carreira. E o que você faz com R$ 100 hoje? Você vai no supermercado, quantas sacolinhas você sai lá? Você vai fazer um cabelo no salão, você não usa só R$ 100. Você vai num restaurante, não dá R$ 100. Então, num lazer aí, é um investimento no seu ser, no seu alinhamento, na organização da sua vida, como pessoa, como mulher, como empreendedora e no seu negócio. Um investimento, então, R$ 400 de desconto, R$ 789. Você tem a opção, inclusive, de parcelar até 12 vezes no cartão pela plataforma da Eduz. E aí, eu deixo aqui esse convite, eu vou compartilhar com vocês o link aqui no chat. Peraí, deixa eu pegar esse link aqui. Ai, ai, ai. Tinha que ter deixado salvo. O negócio... Tá aqui. Vocês estão vendo a tela? Compartilhei com vocês hoje o módulo gratuito, está lá no Nutra, que é uma plataforma da Eduz, e aqui a gente tem a condição especial para vocês aqui. Vou pegar o link. Aqui, ó, 789 e até 12 de 78,90. Esse aqui é o link que eu vou enviar para vocês agora no chat. Depois eu vou colocar lá no grupo também. Aqui tem uma explicaçãozinha do que é o método, um pouco, tudo isso que eu já expliquei para vocês aqui. E aqui é o nosso checkout, você vai imprimir os seus dados e fazer o pagamento, ou no cartão de crédito, ou no Pix, ou via PayPal, podendo dividir em até 12 de 78. Então, nessa condição, a gente está apresentando para vocês uma oportunidade de ter acesso a uma mentoria que individualmente ela hoje está, o valor dela é R$ 3.500. A gente vai ofertar em grupo específico só de mulheres. Começou a apresentação aí? Isso. Então, além do conteúdo, de todo esse trabalho, do planner, você vai estar numa ambiência de outras mulheres empreendedoras, num grupo com pessoas que entendem o seu rolê, as suas dores, as suas angústias. E fica aí esse convite, o link, vou colocar aqui agora no chat para vocês. Tá aí, mas depois logo eu já coloco lá no grupo também.
quem quiser participar dessa condição especial, é um investimento em você, é um investimento na sua carreira, no seu negócio. Qualquer dúvida, tá aí o meu WhatsApp pessoal, pessoal não, esse é meu número profissional, mas você fala direto comigo, 479-8803-8448. Se tiver dúvida, se quiser me perguntar, pode me chamar no direct lá no Instagram, pode fazer as suas dúvidas, os seus questionamentos. Vou abrir um espacinho para a gente fazer um tempinho aqui de perguntas e respostas. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a nossa aula de hoje, sobre o curso, sobre a mentoria, pode ficar à vontade para a gente finalizar esse nosso momento. E te convido, né, a fazer a sua mudança, promover a mudança que você veio fazer nesse mundo, né? Termino aqui com uma frase do Gandhi: seja você a mudança que você quer ver no mundo. Quem é movido por propósito, quem é movido pelo seu espírito, está nesse lugar. Com muita gratidão, eu abro esse espacinho de perguntas e respostas aqui para a gente ir fechando esse nosso encontro, dentro da previsão aí de a gente finalizar às 9h30. Abro o espaço para vocês. Eu queria, inclusive, que elas falassem, tá? Porque, assim, eu acho que é muito importante, assim, a opinião delas, sintam-se acolhidas, tá? Eu acho que isso é fundamental. Quando a gente abre um espaço como esse, assim, a ideia, literalmente, do BW7, eu falo muito para as meninas, só para vocês entenderem por que o BW7 fez a parceria com a Ludmilla, psicóloga. Porque essa questão de você despertar a sua essência, ela não pode ser feita por qualquer profissional. Ela precisa ser feita por um profissional técnico, científico, que realmente saiba como conduzir a gente, né? Que inclusive eu vou participar também da mentoria. E aí isso é algo que a gente precisa realmente ter um profissional que nos direcione, né? Hoje em dia a gente está vivendo numa digamos assim, no mundo em que o desequilíbrio emocional da gente, né, em virtude das cargas psicológicas, digamos assim, né, do nosso comprometimento psicológico mesmo, é muito grande. Então, a gente não consegue fazer muitas vezes sozinho. A gente tenta, a gente se une, né, a gente se apoia, mas algumas coisas lá na nossa essência, elas precisam ser abertas, encontradas, fechadas, cuidadas e fechadas, né? Com E muito aí, quando o respeito, com muito BW7... profissionalismo, com muito cuidado, né? Porque são áreas Isso, delicadas, então não é qualquer isso, um que está disposto, disponível e capacitado para entrar em certas searas do mundo interno do ser humano, né? Então, essa é a sua exatamente. E assim, colocação. exatamente. E assim, o BW7, quando ele foi criado, quando ele foi pensado o lado financeiro dele, tanto que ele está gratuito desde que ele entrou, praticamente, né? Então, o lado financeiro dele, ele é alguma coisa que vai vir, a gente tem muita fé em Deus, mas o grande propósito dele é transformar, né? Então, essa transformação, ela não pode ser feita de qualquer jeito por qualquer pessoa. Então, antes da gente realmente ter fechado isso tudo, nós tivemos muitas reuniões, alinhamos muita coisa com a Lud, nós fomos em busca dessas informações técnicas e científicas que ela já tinha pronto para a gente, mas para que nós pudéssemos levar para as pessoas que confiam no BW7, né? Uma pessoa que o BW7 também confia, né? Então eu acho que porque todas as mulheres que estão aqui, que fazem parte do BW7 ou não, que tem algumas que não fazem ainda, mas são minhas amigas pessoais, elas vêm por essa referência, né? Então a gente sempre teve muito cuidado com isso. Assim, eu agradeço imensamente, Lúdia, antes das meninas começarem a falar e perguntar, que eu quero muito que vocês falem. A Lúbia fala bastante, eu quero que a Lúbia fale. Dani, a Lu está aí também, a Mônica está aí, quero que a Mônica fale também, a Aninha está aí. Então, assim, é um momento muito bom para a gente, literalmente, trocar essa experiência com uma pessoa que traz para a gente uma outra visão, digamos assim, da gente mesmo, que é o que a gente mais quer, que a E gente para mim, realmente Mari, é muito possa... bacana essa sua ideia de ter a aba ali do BW7 ou BW7 Educa para realmente fomentar e fortalecer e capacitar
as mulheres que estão dentro do BW7, tanto em autoconhecimento, tanto também com capacitação técnica, outras coisas que vão surgir ali dentro, porque a gente sabe os desafios, e essa informação, esse conhecimento e o autoconhecimento vão dando essa força interna da gente dar os passos necessários para que o nosso negócio prospere, né? Para que os negócios de vocês prosperem também. Então, é como se fossem bases importantes para esse negócio florescer. Então, nada aqui está aleatório e muito menos está aqui só a serviço do nosso retorno financeiro. E essa entrega aqui, vocês estão olhando aí mentorias, quem circula nesse mundo digital, é meu propósito de vida tornar o autoconhecimento acessível, ter soluções de autoconhecimento que sejam acessíveis a todo qualquer bolso. Eu passo muitas horas do meu dia produzindo conteúdo gratuito, compartilhando conteúdo gratuito no Instagram, mas eu também tenho os meus boletos, então eu tenho que ter os meus conteúdos pagos, eu tenho as minhas mentorias que têm ticket alto, mas também ter produtos que a pessoa está escolhendo investir em si, mas num custo acessível. Completamente possível para que ela também esteja escolhendo esse autocuidado, nutrindo isso, essa intenção de se nutrir, de se pagar, de se indenizar. Então, isso faz toda a diferença também quando eu invisto não só o tempo, a energia, mas também financeiramente no meu processo. Eu não me arrependi de nenhum minuto, nenhum centavo que eu gastei no meu processo de autoconhecimento. Em algum momento, aquilo ali talvez não fez sentido, mas no momento que eu tive desafios, que eu precisei ser resiliente, que eu precisei ter força interna para fazer o que tinha que ser feito, todos esses recursos estavam disponíveis. Então, como eu disse, eu não apoio essa jornada, não é porque a minha profissão, é porque eu sei o quanto que isso transforma e tanto faz diferença. Então, vou abrir para vocês. Quem quiser compartilhar um pouco mais, ok, mas pelo menos em uma palavra, valeu a pena estar aqui? O que você leva desse nosso encontro? Quem pode estar nas 3 encontros? Uma palavra ou um breve, para a gente também não se estender muito, o que vocês levam desse encontro? E aí, muita gratidão. Aqui estão os meus contatos, meu site, meu Instagram. Quem quiser tirar uma fotinha, marcar, postar, tá aí também o arroba. Pode ser no chat, que eu sei que tem gente que é tímido de falar. Uma palavra do que você leva daqui. Que sentido fez essas aulas? Se alguém quiser, pode abrir o microfone, Aline, vamos lá. Vamos falar. Eu achei bem legal, apesar eu perdi aquela aula a do Ikigai, né? A Mas está lá no segunda, grupo, porque tá o link. Quem perdeu, está lá disponível para vocês. Essa eu vou... claro, eu tenho que colocar no meu planejamento o horário para assistir. Porque eu estava naqueles dias, né? Conforme você falou, meu Deus, estava tão mal que não conseguia fazer nada. Se acolheu, tá? Eu achei bem legal essa ideia de vocês. E eu acho que é isso mesmo. Num grupo que se forma de mulheres empreendedoras, poderia ser também misto, mas aqui a gente está falando, né, de mulheres, então que talvez entendam mais sobre ciclos, sobre essa coisa de ser mãe, mulher, a Mulher Maravilha e tudo mais. Eu acho que sim, cada um tem que colocar aquilo que veio fazer como dom e propósito para compartilhar com o outro. Então, eu achei muito legal de assistir, né? Em alguns momentos eu fiquei aqui um pouquinho com sono, porque eu sou daquelas que dorme com as galinhas e acorda com as galinhas, mas foi super produtivo, Lud. Então, eu achei muito legal essa sua proposta. Eu gostei de assistir as práticas, muitas das coisas que você falou, como eu já estou também nessa jornada faz um tempo, né? Trabalho com as terapias, trabalho com as pessoas e com essa transformação. Muitos desses processos que tu falou, eu já entendo, porque eu já passei por eles também na minha vida e também ajudo as pessoas a passarem por esse processo. Então, são ferramentas extremamente importantes e que não dá nunca para a gente largar, porque nunca a gente já está pronta, Sempre tem né? camadas, né? Então, eu Camadas sou e daquelas camadas para a gente olhar. camadas e camadas. Eu sou daquela que assim, ó, toda semana eu vou lá receber a minha massagem. Eu vou lá também na minha igreja rezar. Não vai ter ninguém que vai tirar esse tempo de mim, entendeu? As coisas que eu preciso. Então, acho que isso todo mundo precisa e é muito legal. A gente se unir e aí, nesse grupo, cada um colocar como proposta aquilo que pode oferecer para os outros, né? E caminhando junto, então é gratidão,
como na carta, como no começo, e que esse grupo seja forte, firme, persistente, que um ajude o outro, né? Que um possa contribuir com a sua ação no mundo para os outros crescerem também. É sobre isso. Obrigada, Mari. Eu que Tamo agradeço. junto. Tamo junto. Esse que eu agradeço. Eu quero que as meninas falem também. Por favor, meninas, falem. Não me dê, por favor. Por favor. Ó, tem um caminho no chat aqui, ó. A Daniele disse, Ó, perdi as 2 primeiras, vou assistir, e hoje consegui assistir e gostei muito. Fez muito sentido para mim, gratidão. A Lúbia, muito maravilhoso. Pode considerar a parceria fechada. Já temos as nossas primeiras alunas, inaugurou já uhul, o rolê. uhul. Muito bem. O que acontece? Assim, é justamente essa questão da gente se fortalecer, porque quando a gente troca essa experiência, que cada uma tem a sua, né? A gente realmente começa a se sentir, puxa vida, eu não estou sozinha nesse rolê, né? Eu não estou sozinha. E aqui a gente está falando dos extremos, né? A gente está aqui no norte, né? Conectando o sul para a gente trocar, para unir essas experiências e a gente realmente entender que é para essa ferramenta virtual, ela serve para isso, né? Já que a gente não pode estar aqui fisicamente, mas que a gente consiga realmente transmitir, receber, né? E começar a fazer diferença nas nossas vidas, porque os nossos negócios precisam disso, né? O online Então, favorece, né, Mari? Tanto essa conexão é, com as pessoas que estão longe, quanto ofertar isso de uma forma mais acessível é, financeiramente falando. Então, muito bacana. exatamente. E é um formato que Exatamente. super funciona. Eu estou atendendo online desde 2020, 100% online, então às vezes as pessoas têm um receio, mas a gente consegue muitos bons resultados também. E quando você está num grupo de pertencimento ali de uma mesma classe, de pessoas que estão na mesma egrégora, a gente consegue criar conexões, conectar negócios, gerar networking, então é muito Isso. rico tudo isso, né? É, A Ana está dizendo, a mudança começa nesses momentos especiais, compartilhando experiências, construindo novas histórias. Grata, gratidão. Alguém mais? Lúdia, tá me ouvindo? Sim, Lúbia. Olha só, vou falar só um pouquinho, senão a Mari vai me matar daqui a 5 minutos. Mas vamos lá. Relacionado quando você falou a respeito do skincare e a questão das fases do ciclo, né? Eu não tive ninguém para me falar a respeito disso, eu não tive ninguém para me orientar. Tá? Já vou fazer 50 anos e não tive, ok? Não tive. Já li muito a respeito e hoje eu fico vendo. Eu tenho um filho que é menino, é um homem, Luigi, tem 14 anos de idade, e eu fico olhando para ele, sabe? Eu fico imaginando tanta coisa, a fase que está chegando, né? Então, é muito importante a gente, o que a gente está fazendo hoje, entendeu? Hoje nós estamos o quê? Numa quinta-feira, 15 para as 10 da noite, tendo esse relacionamento, conversando com mulheres especiais, mulheres fortes, buscando ajuda, buscando se ajudar e buscando também ajudar alguém. Eu sei que hoje eu posso conversar com uma menina de 13, 14 anos que está entrando nessa fase, porque às vezes também nem a mãe vai falar nada, só vai dizer, olha, põe um absorvente, pronto e acabou. E não é assim, sabe? Não é assim. Hoje tem tanta coisa maravilhosa que a gente pode falar, que a gente pode orientar, ensinar, ajudar, pelo menos segurar na mão e caminhar, entendeu? Que é necessário que a gente se abra para o novo, né? Se permita, né, a fazer isso. E assim a gente gera impacto, transformação, cura geracional, né, Lúbia? Porque quando uma mulher escolhe se curar, amo essa frase. Ela não traz cura só para si, mas para o seu sistema, para as mulheres que vieram antes e para as pessoas para as mulheres que vêm depois, né? A gente traz e o feminino ele é geracionalmente ferido, machucado, excluído. Então, tudo isso que a gente faz enquanto mulher nessa geração tá na quantidade de muitas mulheres que pagaram preços altíssimos e hoje a gente tem mais liberdade, a gente tem acessos,
E a gente precisa continuar essa jornada para liberar para as outras mulheres, para as próximas gerações, né? Porque eu também sou mãe só de meninos, mas não é para as gerações futuras. Então, é tudo muito rico, tudo muito profundo quando a gente está investindo no nosso crescimento, na nossa evolução. Esse impacto, com certeza absoluta, ele não é só na nossa vida, é em todo o nosso entorno. Então, quem paga o preço disso, quem investe energia, tempo, atenção financeiramente nisso, está fazendo algo pela humanidade. Isso é fato, né? Não é só pela gente, só pelo nosso negócio. Então é grandioso mesmo. Alguém mais? Muito obrigada, Lúbia, pela participação e pelo seu partilhar. Obrigada mesmo, Julia. Obrigada Quero de palavras verdade. desse chat, uma palavra que você leva daqui, desse encontro, e para o seu negócio, e para o planejamento da sua semana. Amor, gratidão, e mais? Vou escrever uma aqui. A minha vai ser transformação. Então, meninas, esse foi o recado. O link está aí. Vou passar ele lá no grupo do BW7 também. Sintam-se convidadas, abraçadas, conectadas a fazer parte desse movimento do BW7 a serviço do empreendedorismo feminino e de tudo que significa investir em empreendedorismo feminino. Apoiar essa causa, apoiar mulheres, apoiar negócios femininos, a transformação que isso gera, o movimento amoroso, de alegria, de transbordo que eu vejo nos negócios femininos, e é isso. Eu sou Ludmila Lima, estou aí disponível nesse site, você acha meu WhatsApp, tem lá o meu contato, apareceu antes também. O meu Instagram está lá aberto, disponível, direct, eu recebo mensagens, eu oriento, eu passo indicação, eu estou aqui a serviço de favorecer o processo de autoconhecimento e de despertar de consciência, de despertar espiritual, e muito louco ver o quanto que isso muitas vezes se empacota no empreendedorismo feminino. Por isso eu junto tudo isso e esses pontos de apoio, né? O autoconhecimento, a espiritualidade, o ser empreendedora para forjar ali sua independência emocional, sua independência financeira, são pilares, pontos de apoio muito importantes para nós mulheres. E fica aqui o meu convite para você fazer parte da primeira turma da sua Essência em Ação, com essa condição especial. R$ 789 dividido em até 12 vezes, R$ 112,71 por mês aí, se você dividir as parcelas, né? Em quantas vezes, Mário? Em 7? Que dá o 121? Sete que dava 120, 7, mas 112. pode Sete, dividir até 12 vezes no cartão, o plano da Eduz, ele libera até 12 vezes automático. até 12 vezes. Enfim, fica aqui o convite, sejam todas muito bem-vindas. Já espero vocês lá do lado de dentro. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Eu, Ludmila Lima, a Mari lá no BW7, a Carol, a Adriana, tem pessoas envolvidas aí. E gratidão por esse momento. Beijo, beijo, meninas. Encerramos a nossa terceira aula, nosso módulo gratuito do Sua Essência em Ação. Obrigada, Lud. Obrigada a todas as meninas por terem confiado na gente. E boa noite, bom descanso. Muito obrigada, tá? A gente espera vocês. Boa noite, tchau, tchau, meninas. Beijo, beijo. Beijo, beijo, beijo.